imobiliários, né? Até recomendo o pessoal baixar meu e-book depois de REITs. É um material que é gratuito, que eu explico um pouco mais sobre como que eu penso e a diferença deles para os FIIs. Mas, via de regra, eu gosto bastante, né? E no caso do mercado norte-americano, é um mercado muito maior do que os FIIs. Os REITs lá tem tantos imóveis que você nem analisa os imóveis, porque tem REIT que tem 1000 imóveis. Então você analisa a tipologia do imóvel, onde que eles estão localizados, quais são os tipos de inquilinos, né? É uma análise mais grosseira do que aqui no Brasil, que tem um FII que tem um imóvel dentro dele, e aí depende muito mais daquele imóvel. Vou falar de alguns aqui, né? Então a gente tem, dentro de logística, eu sempre falo muito do TRNO, chama terreno, o REIT, ele é industrial e de logística localizado em regiões portuárias, né? Então ele tá nos 4 cantos ali dos Estados Unidos. É uma tese que eu gosto bastante, é uma tese de crescimento. Tem outro REIT também de logística que é interessante, que é o STAG, que ele tem os galpões bem diversificados em quase todo o território lá dos Estados Unidos. Bem feijão com arroz, vamos colocar assim. Dentro de residencial, a gente tem... Como é que eu gosto de pensar na carteira de REITs? Eu gosto de pensar da seguinte forma. Eu quero, dentro de um mesmo segmento, ter a maior exposição possível na maior quantidade de bons REITs, tá? Uhum. Então, o que eu tento fazer? Eu tento me expor a REITs que tem localização geográfica diferente, a tipologias de imóveis diferentes. Então, por exemplo, enquanto eu tenho um REIT em residencial, que é o Avalon Bay, que tem imóveis em quase todos os estados norte-americanos, mas principalmente na região da Califórnia e lá de Nova York, Boston, e principalmente nas grandes cidades, imóveis de padrão maior, a gente tem também o Mid-America Apartments, que fica mais na região do sul dos Estados Unidos, que a gente chama de Sunbelt, e com imóveis mais na região de subúrbio. São imóveis mais baixos, com aluguéis que são um pouco mais baratos. Então, é uma forma de você estar diversificado geograficamente nos Estados Unidos, junto com a tipologia, né? Diversificação de tipologia e de tipologia de inquilino também. Então, eu gosto também, por exemplo, de dentro de residencial, pegar os REITs que são de single family rental, que são aquelas casas, né? Aqueles condomínios, todo mundo vê em filme, as casas todas iguaizinhas. Normalmente aquilo ali é de algum REIT. Então a gente tem o Invitation Homes, por exemplo. Então, principalmente no caso dos REITs, né, aquela estratégia que a gente falou de clusters, ela funciona muito bem. Eu quero ter a maior quantidade de bons ativos, diversificado em tipologia, diversificado em região e diversificado em inquilino. Uhum. Então eu tento montar a carteira por segmento dessa forma. Interessante. E o VTR, você conhece? Conheço, o Ventas. Ele é interessante de ser eu gosto, eu acho interessante. O setor todo de healthcare sofreu muito, né, assim, no Covid. Desde a parte de senior housing, que são os imóveis que são basicamente residenciais, só que para idosos, né? Sim. Então, junto com isso, tem a parte de serviços, a parte recreativa, né, que eles fazem com os idosos dos apartamentos. Então, sofreu muito com Covid, porque pegava Covid, o prédio inteiro morria 10%, sim. 5% ou menos das pessoas. Então isso impactou bastante, porque teve muito idoso que por causa disso voltou para casa dos filhos ou foi para alguma outra casa, enfim. Mas eu acredito que depois da pandemia isso vai se normalizar, né? Porque sim. Dentro de healthcare a gente tem alguns segmentos. Então a gente tem saúde, né? A gente tem o senior housing, que são esses imóveis destinados para residência de idosos. A gente tem hospitais. Então, o principal é o MPW, que é proprietário de hospitais e aluga os hospitais para as operadoras. A gente tem os centros clínicos, igual a gente tem aqui no Brasil, que é um prédio que só tem clínica médica lá também. Esses são os 3 principais, tá? A gente tem também alguma coisa híbrida entre hospital e centro clínico, que costuma acontecer junto também. Às vezes um centro de reabilitação fica perto de um hospital. A gente tem outros segmentos mais específicos, mas os 3 grandes são esses 3. Então, é interessante você tentar diversificar também nos outros tipos de REITs de saúde. Bacana, em tipologia, né? Lá você consegue diversificar por região, por setores, né? Coisa que aqui nos fundos imobiliários é mais limitado, né? Sim. Aqui no Brasil a gente vai ter shopping, a gente vai ter logística e vai ter escritórios, né? Lá nos Estados Unidos tem data center, tem plantação de eucalipto, tem hotelaria, que é um segmento interessante. Eu tenho um pouquinho de hotéis nos REITs. O que mais que a gente tem de diferente lá? A parte residencial é muito forte, aqui é muito fraca. E a legislação lá protege mais da parte residencial. Sim. Né? A gente tem os public store, os personal storage, né? Que são essas salas que se aluga para guardar coisa, porque o pessoal consome muito e acaba tendo que guardar em algum lugar. 1 em cada 10 famílias tem
um imóvel desse alugado, esses que aparecem em filme, que o pessoal aluga lá e normalmente usa pra fazer alguma coisa ilegal, mas na verdade o pessoal aluga pra colocar móvel, colocar coisa que comprou que não cabe em casa. Então é um outro segmento também. Então assim, tem outros segmentos que a gente não tem aqui no Brasil. Falando agora sobre fundos imobiliários, vale a pena vender sua casa e ir morar de aluguel com o dinheiro dos investimentos? Isso aí só se você for maluco, na minha opinião. Eu acho que a pessoa quando faz isso, ela vai ficar sem a casa e sem os FIIs. Porque vai chegar uma hora que ela vai falar, pô, trabalho tanto, mereço tanto trocar de carro. E vai lá, não tem nada de errado trocar de carro, mas eu acho que a pessoa acaba consumindo aquele dinheiro. Sim. Outro ponto, eu tenho um vídeo meu no canal que eu falo só sobre esse debate, né? Porque pra mim esse debate de ter um imóvel ou não é uma decisão puramente financeira. Porque as pessoas fazem as contas, né? Eu vou vender, vamos supor, facilitar a conta, um imóvel de 1 milhão, eu vou vender meu imóvel, vou receber uns 10 mil de aluguel em FII, vou pegar esses 10 mil, alugo a mesma casa por 5 mil por mês e ainda me sobra 5 mil, né? Mais ou menos essa conta que o pessoal faz. Só que o quão importante pra você é ter sua casa psicologicamente, né? Beleza, aí você comprou 1 milhão em FIIs, daqui a pouco você olha tá 1 milhão e 100, aí daqui a pouco você olha tá 900 mil, aí passou 2 anos, virou 800 mil, aí você começa a ficar assim, e aí? Aí os proventos estão de lado tem um tempo. Então assim, psicologicamente, quanto que é importante pra você ter o próprio imóvel? Segundo, quanto de bem-estar isso vai te dar? Porque quando você tem um imóvel, você faz uma reforma, você troca uma bancada, você investe naquele imóvel, um investimento que vai te dar um retorno psicológico, não um retorno financeiro necessariamente. E isso tem um preço, né? Qual que é o preço pra você? Acho que essa é uma pergunta que cada um vai ter que responder. E além disso, você não ter a dor de cabeça de todo ano alguém poder te tirar do seu imóvel, você tem que ficar procurando imóvel pra mudar. Isso acontece, quem aluga imóvel sabe, o inquilino pede o imóvel, você tem que sair e 30 dias você tem que sair correndo igual um maluco pra achar um outro imóvel pra se mudar. Então assim, eu não faria isso. Se eu tivesse um imóvel quitado, eu não venderia pra investir de jeito nenhum. Mas isso é pessoal, né? Sim. Às vezes a pessoa prefere vender e, enfim, eu só tomaria alguns cuidados. Principalmente se for uma pessoa que não tem um patrimônio relevante investido, sabe? Às vezes a pessoa tem um imóvel, ela começa a investir. Vamos pegar esse exemplo, tem um imóvel de 1 milhão. Ela começa a investir, aí chegou numa carteira de 100 mil reais. Aí ela decide vender esse imóvel pra botar nessa carteira, talvez ela nem tenha maturidade pra alocar esse 1 milhão nessa carteira de investimento que ela tem. Então, assim, por isso que eu falo que acaba que a pessoa fica sem o imóvel e sem o investimento. Então eu sou da tese que eu gosto, eu acho que se a pessoa tiver muito dinheiro tem que comprar mais imóvel mesmo. É uma alocação diferente, assim, de fundos imobiliários na minha avaliação. Cara, interessante a resposta. E assim, agora umas perguntas mais supérfluas pra gente concluir aqui, né? Ó, você já gravou ali com o Perini, Primo Rico, né? E assim, o Primo nunca te convidou lá pra fazer parte do grupo Primo, comprar o canal do Holder? Não, nunca teve essa proposta. Cara, assim, eu gosto muito do trabalho deles, eu acho que é legal. A gente tava até conversando antes, né? Uma coisa que eu acho legal é que o pessoal da área de investimentos é muito unido, né? De uma forma geral, assim, eu pelo menos sempre senti muito isso. Quando eu comecei meu canal, em 2017, o canal do Primo tinha 100 mil inscritos. Não tinham canais tão grandes, então acaba que todo mundo cresceu meio que junto, né? Assim. Então, assim, eu sempre tinha uma relação muito boa com ele, com o Perini, com o Pete, com o Perrucho, enfim, só vinha alguns nomes aqui na minha cabeça, que é o pessoal que eu vou encontrar agora. Mas eu sempre tinha uma relação muito boa com o pessoal que produz conteúdo, né? Com o Murilo.